Boa tarde a todos. O meu nome é Sofia Moreira e sou consultora de marketing da Hydra IT. Agradecemos desde já a todos por estarem presentes neste webinar. Nos próximos minutos vamos então falar da importância de um sistema de backup para as empresas. Vamos apresentar de uma forma geral em que consiste o backup do Microsoft Azure e também mostrar diferentes cenários e recursos de backup. Iremos ainda abordar as opções de implantação e configuração, modelos de preços e como pode começar com o backup do Azure no seu próprio ambiente. Para isso e para nos esclarecerem acerca deste tema, contamos com o Paulo Cunha, que é Diretor de Infraestruturas e Mobilidade da Hydra, e com o Luís Lopes, CTO também da Hydra IT. Enquanto fazemos a apresentação, podem ir colocando as vossas dúvidas ou questões no espaço do lado direito do ecrã, que serão devidamente esclarecidas ao longo desta sessão. Paulo, podemos começar? Sim, claro que sim. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Cunha e irei fazer a primeira parte da apresentação, dando aqui uma perspectiva global sobre as soluções Azure. Muito bem. Começando por falar o que é o Azure. Existem múltiplas definições. O Microsoft Azure é um conjunto de serviços cloud em permanente expansão. É um conjunto de serviços, de aplicações, eu diria que é um ecossistema de soluções IT. É também, e acima de tudo, a possibilidade de qualquer empresa, mesmo uma empresa mais pequena, ter acesso a um conjunto de ferramentas idênticas a grandes empresas, naturalmente ajustadas à sua dimensão. Por exemplo, dou aqui um exemplo para começar, nós temos um cliente que tinha necessidade de ter um servidor na China e a solução ou passaria por colocar um servidor físico na China ou então por uma solução Azure, uma máquina virtual no Azure. A solução passou por aí, foi feita uma VPN às instalações do cliente no Porto e a partir daí esse servidor está conectado e está de acordo com as necessidades do cliente. E porquê o Azure? O Azure tem uma escala global. Neste momento tem cerca de 58 data centers espalhados por todo o mundo, principalmente na América do Norte, na Europa, na Ásia, mas também já tem no Brasil, já tem na África do Sul e na Austrália. Neste momento estão a ser construídos 4 novos data centers, passando a capacidade para 62, no México, em Israel, no Catar, mas também em Espanha, aqui ao lado, o que nos vai beneficiar em termos de latência. Ou seja, vamos ter acesso aos dados de uma forma mais rápida. Uma outra questão muito importante é que o Azure é focado na inovação. Ou seja, existem mais de 1000 novas funcionalidades no último ano que foram disponibilizadas na plataforma da Azure. Temos aqui alguns exemplos, mas tem aqui uma parte mais abaixo que tem mais de 200 produtos abaixo e cada um dos produtos tem funcionalidades. Por exemplo, o Internet of Things ou o Internet das Coisas, por exemplo. Ou seja, é possível estabelecer uma comunicação bidirecional com milhões de dispositivos IoT. Por exemplo, perceber o estado dos dispositivos que estão instalados em, um exemplo, câmaras frigoríficas. Ou seja, nós conseguimos recolher essa informação e depois processar e tratar essa informação, criando alertas, criando aqui algumas ou dando seguimento aqui a algumas ações de correção e de prevenção. Isto tudo sem código. Ou seja, já existe de base muita coisa feita no Azure que é possível, com alguns passos, colocar em funcionamento. Uma outra questão tem a ver com a escalabilidade da solução. Ou seja, nós existem muitos produtos no Azure, como referi, e o princípio aqui é pague pelo que usa, o pay as you go. Ou seja, é pagar apenas pelos recursos que realmente utilizamos. Por exemplo, falando de máquinas virtuais, que é uma das coisas que nós mais associamos ao Azure, é possível, por exemplo, à noite e aos fins de semana, podemos utilizar, por exemplo, uma autoescala para reduzir verticalmente todas ou algumas máquinas virtuais.
a capacidade de computação que nós necessitamos durante a semana, estou a falar na maioria das empresas que usamos durante a semana, não é necessariamente a mesma que precisamos ao fim de semana. E podemos automaticamente criar aqui algumas regras que nos permitam fazer com que as máquinas fiquem com menos recursos e a partir daí também o custo também diminui. Ou por outro lado também aumentar os recursos de uma aplicação ou de um website quando sabemos, por exemplo, que vai existir um pico, ou um Black Friday, ou, por exemplo, um cliente que nós temos que faz apostas online, que sabe que quando o Benfica ou o Porto jogam, o número de apostas aumenta. Ou seja, isto tudo automaticamente. E daí o Azure também nos consegue ajudar nesta área. Um outro ponto fundamental é o SLA. Ou seja, o SLA é o contrato de nível de serviço que descreve o compromisso da Microsoft quanto ao período de disponibilidade e à conectividade. Ou seja, a Microsoft aqui garante em todas, ou seja, o SLA, existem SLAs diferentes para cada tipo de produto, mas normalmente são todos acima de 99.5. Ou seja, isto garante-nos que teremos um downtime sempre abaixo das 5 horas anuais. E mesmo estas 5 horas são programadas com o cliente. Ou seja, para manutenções, para alguma necessidade que obrigue mesmo a máquina a estar em baixo. Em alguns casos, quando existe, por exemplo, aqui a questão destas zonas, availability zones, nós conseguimos garantir aqui 99%, aliás, a Microsoft garante aqui 99,99%. Isto, por vezes perguntam, e se for abaixo, ou seja, se nós temos um downtime superior ao que está estabelecido, ao que está contratualizado, existe documentação, existe um contrato em que a Microsoft devolve o crédito ao cliente, no caso. Devolve este crédito, está contratualizado. E ao lado eu coloquei uma pequena tabela com algumas percentagens do que é devolvido. Por exemplo, abaixo de 99% é devolvido 25% do crédito. Abaixo dos 95%, 100%. Pronto, isto está contratualizado e é possível e acontece. Avançando mais um bocadinho. A questão da segurança. A questão da segurança para a Microsoft tem sido um dos principais focos. A Microsoft tem aqui o dado que investe mais de $1 bilhão por ano e tem uma equipa de expertise dedicada a estas soluções. Por exemplo, ao nível do Azure Information Protection. Ou seja, esta ferramenta é uma ferramenta que está no Azure que ajuda uma organização a classificar e a proteger os seus dados, os seus documentos, os seus e-mails. E como é que o faz? Aplica rótulos ou etiquetas aos documentos. Por exemplo, no caso de um cartão de crédito, quando um utilizador guarda um Word que tem ou contém dados do cartão de crédito, ele recebe automaticamente um alerta que essa informação está etiquetada como confidencial e aplica uma regra que está pré-estabelecida pelo administrador de sistemas, em que diz que, por exemplo, essa informação ou esse Word não pode ser guardado ou não pode ser reencaminhado. Isto é só um dos múltiplos exemplos de segurança que existem em termos do Azure. O Azure Information Protection, podemos falar de outra, do Centro de Segurança, do Azure Active Directory. Ou seja, são um conjunto de ferramentas que estão disponíveis para auxiliar as empresas na segurança. Coloco só aqui um segundo slide sobre segurança, porque realmente a segurança é importante para a Microsoft e é importante para todos nós. E a Microsoft fez aqui uma transformação nos últimos anos, em que passou também a ser um dos líderes na área da proteção do endpoint. Isto, se há uns anos que eu estive numa apresentação que um dos funcionários mais antigos da Microsoft Portugal falou diante de cerca de 800 pessoas e disse: ok, a Microsoft, quem usa o Windows Defender não necessita de outro antivírus. Na altura, pronto, toda a gente se riu um bocadinho, porque toda a gente conhece as outras soluções,
mas efetivamente hoje em dia a Microsoft tem uma oferta global e na oferta da segurança é um dos pilares. A Microsoft recentemente tem o Microsoft Defender ATP, não confundir com o Windows Defender, nem com o ATP, nem com o ATP Plano 1, Plano 2. É o Microsoft Defender ATP, que é uma consola cloud que faz gestão de dispositivos de endpoints e de servidores, de proteção, de antivírus, malware, anti-ransomware, e que inclusive já está embutida no dispositivo Windows 10, no software do Windows 10. Necessita apenas de licenciamento para ser ativa, ou seja, já está lá, adormecida. Ok? E por fim, passando depois aqui um bocadinho também a bola aqui ao Luís, porque o tema que nos traz aqui o Azure é um tema que tem múltiplas oportunidades, mas hoje o nosso tema é falar um bocadinho sobre Azure, um tema Azure Backup, um tema mais terra a terra, um tema que quisemos trazer para aqui para iniciar estes webinars da Azure, porque é um tema que facilmente compreendemos todos e percebemos, e é muito fácil de implementação, é simples de implementar, é seguro, tem um custo baixo, o custo é baixo, o Luís, penso que à frente poderá mostrar um bocadinho na calculadora do Azure o que é que isso representa. Mas tem aqui algumas vantagens, eu só queria falar aqui de duas situações, ou seja, é o Pay As You Go. Nós poderemos até, inclusive, pensarmos que temos necessidade de fazer um backup de 2 terabytes, mas o Azure usa a compressão e a deduplicação e faz com que esses 2 terabytes efetivamente passem a ser 1 terabyte. E a partir daí, nós só vamos pagar 1 terabyte. Embora estejamos a pensar em 2 terabytes e tínhamos criado um cofre para 2 terabytes, depois de ter sido feito o backup, é só 1 terabyte. E só vamos pagar 1 terabyte. E depois tem aqui uma coisa que também é muito interessante. Ou seja, nós temos aqui 15 dias, mesmo depois que apaguemos um backup, ou nós, ou o administrador, ou alguém, apaga um backup e depois necessita realmente recuperar esse backup que apagou. Durante 15 dias tem essa possibilidade de o fazer. Ok? Pronto. Esta era simplesmente aqui uma introdução ao Azure e a algumas funcionalidades. E agora gostaria, se calhar, de passar Só aqui uma perguntinha, não sei se consegues responder, ou Luís. Em que medida o Azure, nomeadamente o Azure Segurança, pode substituir o Sophos? Sim, ou seja, o Microsoft Defender ATP, é uma consola que tem soluções para a proteção do endpoint. A Sophos, neste momento, tem uma solução um bocadinho mais abrangente, porque faz a proteção de perímetro também. Ou seja, além da proteção do endpoint, faz a proteção da rede em si. Okay? Tem uma firewall, uma OTM, que faz essa proteção. Okay. Faz proteção do perímetro, que a Microsoft ainda não faz. A Microsoft não tem hardware que faça esse tipo de situações, de proteção. Ok? Sim, Paulo, agora eu contemplaria aqui complementaria, aliás, aqui com o facto de nós podermos ter, que eles são complementares, não é? Podem ser soluções complementares. Sim, completamente. Não é? O Microsoft 365 Defender ATP ou as soluções de segurança da Microsoft podem estar a correr por forma a fornecer toda a parte de segurança, seja detecção de ameaça, seja análise forense, seja a proteção propriamente dita dos equipamentos e da informação que está na cloud, nomeadamente seja na cloud do Azure, seja na cloud do Office 365. Portanto, e aqui temos uma integração completa com as ferramentas do Office 365, seja os Words, os SharePoints ou o próprio Teams. E depois a Sophos tem appliances físicas que podem ser colocadas e complementar esta segurança do ponto de vista da infraestrutura física, não é? Perfeitamente, sim. Que acho que são soluções complementares. Exatamente. Neste momento são soluções complementares, exatamente. É isso mesmo.
E temos aqui uma outra pergunta que também já pode ser respondida, se a Hydra ajuda a escolher o melhor plano de Azure. Muito bem. Ou seja, o Azure basicamente está disponível, ou seja, tudo o que nós falamos aqui da Azure está disponível com o acesso a uma subscrição. Depois, dentro dessa subscrição, nós podemos criar os recursos que quisermos. Naturalmente, a Hydra tem a capacidade de pré-venda e de implementação para ajudar, em conjunto com o cliente, a decidir qual seria a melhor solução. Bom, por exemplo, estou a falar de um exemplo, existem, se calhar, dezenas, eu diria dezenas ou centenas de máquinas, de tipos de máquinas de VMs. Se calhar existem algumas mais adequadas para uma função, outras mais adequadas para outra, e nós aí temos capacidade para ajudar a escolher a melhor solução. Ok. Luís, é isso? Exatamente. É. Okay. Dentro dos serviços que o Azure tem, podem contar connosco para vos ajudar a selecionar aqueles que se adequam às vossas necessidades. Exatamente. Ok. Muito bem. Passamos então para o mote da ação de hoje, que é a parte do backup. Paulo, obrigado. Acho que conseguiste resumir aqui algo que não é simples, porque o Azure tem tantos serviços. Exatamente, tem muita coisa. Enfim, tantas opções que não são fácil. Eu estou aqui a fazer uma apresentação de enfim, a ideia aqui seria um bocadinho nós dar uma ideia de como é que podemos configurar o backup no Azure, em particular backup de soluções de dados on-prem para a cloud, que pensamos que é uma situação muito padrão nos backups, como é que eu posso utilizar o Azure de forma a garantir que a informação que eu tenho na minha infraestrutura on-prem está salvaguardada na cloud, porque aí obviamente tenho escuso de ter a preocupação de ter uma infraestrutura on-prem para salvaguardar os meus backups e tenho a garantia que eles também não estão geograficamente, não estão no mesmo local onde tenho a informação e, portanto, garanto-me aqui também a dispersão geográfica da informação e a segurança dos backups por facto de estarem alojados noutro local. O Azure tem uma solução dedicada para este efeito, portanto eu vou dar aqui um exemplo, uma configuração muito simples para este tipo de abordagem e vamos aqui também ver um bocadinho como é que o pricing desta abordagem é feita e no fundo concluir aqui com a sua utilização. Eu já estou dentro da página do Azure, portanto dentro da minha subscrição e eu posso selecionar o serviço de backup, ele já me aparece aqui, o Recovery Services Vault, portanto, que me dá acesso aos meus cofres, ou então eu posso procurar aqui diretamente na página de pesquisa do Azure qual é o serviço que eu quero. Portanto, eu vou entrar no Recovery Services Vault e vou verificar que já tenho aqui um criado, mas posso criar aqui um segundo cofre, digamos assim. Portanto, a forma como temos organizados os backups será por cofres, em que cada cofre terei os backups que entendo configurar. Vou adicionar um novo cofre. Esperemos que a internet ajude. Portanto, ele vai-me perguntar qual é a minha subscrição, vai-me perguntar qual é o resource group. No fundo, o resource group é a maneira como eu quero agrupar os meus recursos da Azure, de uma maneira lógica, para depois também facilitar a pesquisa e o controle desses mesmos grupos, desses mesmos recursos. Vou dar um nome e no local onde ele fica guardado. É extremamente importante a seleção da região, não só para efeitos de preço, também para efeitos de disponibilidade de determinado tipo de serviços, mas hoje em dia é uma preocupação mais comum o facto de termos RGPD em vigor e, portanto, os dados que são produzidos na União Europeia, dados pessoais, naturalmente, deverão ficar também centrados na União Europeia. Vou criar um novo Vault. Ele dá-me um aviso a dizer que, por defeito, a configuração das storage é redundante, é georredundante, e que se eu quiser terei que desabilitar esta redundância. Eu, quando estou a criar um serviço de backup do Azure, eu, na verdade, estou a consumir dois serviços essenciais. Um deles é o serviço da Azure que me faz a monitorização da informação e, portanto, me faz correr o próprio backup. Outro é um serviço de storage que me vai guardar a informação. O serviço de storage pode ser geograficamente redundante, o que quer dizer que eu posso ter
a informação alojada na Irlanda, por exemplo, no data center da Irlanda e ao mesmo tempo alojada no data center da Alemanha, o que me garante uma segurança ainda maior relativamente à eventual perda catastrófica de dados. Isto deverá ser relativamente rápido. Neste momento tenho o serviço a ser criado, o meu serviço de backup já foi criado. Vamos para o recurso e ele volta-me a avisar que eu tenho o serviço como georredundante. Eu, se quiser, poderei desabilitá-lo para ser localmente redundante, para LRS, na própria Store, ok? E a partir daqui eu posso dizer que tipo de backup eu quero fazer. Vamos adicionar um novo backup. Vou perguntar qual é a minha origem dos dados, se é Azure, se é on-prem. Neste caso, para os efeitos do exemplo que estamos a fazer on-prem. Portanto, eu vou replicar, vou fazer backup de informação que tenho num servidor on-prem para o Azure, mas poderia fazer através de máquinas Azure para Azure. Digo que quero fazer ficheiros e pastas. Portanto, a partir daqui eu posso selecionar que tipo de backup é que eu vou querer fazer. Existem todos estes tipos, esta tipologia de backups, obviamente que têm que ser reconhecidos pelo próprio Azure. Digamos, aqueles que são normais será ou fazer um backup de uma máquina virtual completa, ou fazer backup do SQL Server e, portanto, correr um backup ao SQL, ou então fazer backup de ficheiros e pastas específicos, que eu indico quais são. Vou escolher esta primeira opção, porque por questões de simplicidade, mas o princípio de funcionamento é similar em todos eles. E depois tenho aqui uma opção de preparar a minha infraestrutura. Quando eu carrego em preparar a infraestrutura, vai-me dar o conjunto de passos que eu tenho que fazer. O primeiro passo é instalar o software, o agente que vai correr no meu servidor, que está a correr na minha máquina local, que depois terá que ser associada uma chave, uma credencial, que é fundamental para eu poder fazer a recuperação do caso perca as minhas passwords, portanto, poder fazer a recuperação dos dados. Esta chave é única, é só conhecida por parte de quem a gerou e deverá ser devidamente salvaguardada porque não há capacidade de recuperação dessa chave caso seja perdida. Neste momento, eu vou passar já para a minha componente de local, ok? Porque já tenho neste momento o meu serviço de backup a correr, ok? E posso fazer o schedule de backup. Eu tenho aqui o meu serviço de backup a ser executado. Peço desculpa que me faltou aqui um passo importante. Ok. Todos estes links, ainda antes de voltarmos ali, todos estes links obviamente, dão aqui passos de ajuda para que eu possa fazer o follow-up. Eu já fiz a configuração do lado do servidor, portanto, o software que é instalado vou executá-lo agora, portanto, é este software, que me vai permitir fazer a escolha de quais as pastas que eu quero fazer backup. Eu vejo que já executei aqui, tenho 2 backups executados. Se eu quiser criar aqui um novo backup, posso fazer o schedule de backup. E todo o sistema tem aqui um wizard que me vai guiando para os backups que eu quero fazer. Então, eu posso modificar um backup já existente ou iniciar um novo. Ok? Estou a fazer backup deste ficheiro, por exemplo. Eu poderia incluir outros ficheiros. Posso incluir aqui um novo ficheiro que até agora não tinha considerado. Há aqui a possibilidade de fazer settings, excluir elementos deste backup. Portanto, eu posso fazer uma seleção de toda uma pasta e excluir alguns elementos dessa pasta. Portanto, é possível diferencial, por escolha de ficheiros diferencial. Posso selecionar o schedule do backup. Portanto, se quero diário, semanal, enfim, uma configuração schedule normal. Muito importante, a política de retenção do backup, portanto, que deverá estar alinhada, obviamente, com a estimativa de preços que eu fiz. Esta política de retenção pode ser sempre alterada aqui e que me vai dizer, no fundo, quais os pontos, os recovery points que eu vou criar no meu sistema, de maneira que possa ir recuperando a informação para determinados momentos no passado. Confirmação e fecho o processo de backup. Isto é tudo o que é necessário fazer para configurar o backup, neste caso, destes meus 2 ficheiros, para o Azure. Ok? Sim.
Quantas partilhas de fecheiros do Azure se pode proteger num cofre? Qual é o limite máximo? Eu posso num único cofre, eu posso ter toda a minha estrutura de pastas da máquina, portanto, diria que não há aqui um limite específico para o número de ficheiros. Poderia fazer uma pesquisa, mas não tenho ideia de haver um limite para o número de ficheiros. Inclusive, aqui o constrangimento principal que existe normalmente é no volume de informação que eu quero transferir. Primeiro, o volume de informação inicial é pesado, obviamente. A primeira backup que faço transfere-me toda a informação e depois, a partir disso, serão feitos backups diferenciais, que reduz o número de bytes que são transferidos para a cloud. Mas do ponto de vista do número de ficheiros, eu não estou a ver aqui a limitação para o número de ficheiros. Não sei se conhece algum, Paulo, se tens ideia de algum número de limite de ficheiros que possa existir. Confesso que não sei esses números de cabeça, mas, ou seja, isto está muito bem documentado, eu por acaso estava a pesquisar agora, está muito bem documentado em termos da quantidade de informação que é possível transferir. Que é possível transferir, sim. E o limite de tamanho da origem de dados do Windows Server são 54.400 gigas. Okay? Mas está sempre em volume, não em... Sim, em volume, sim. Limite de dados que ele passa, ok? Windows Server 2012 ou posterior. Muito bem, pronto. Portanto, eu aqui já estou a ver aquilo que será na consola do servidor, os backups que foram feitos para o Azure. Eu posso ver que foram executados 2 backups, portanto foi executado um ontem. Este backup foi a pedido, portanto é importante dizer que eu posso fazer um backup a pedido, clicando aqui em Backup Now. Não sei se estão a ver o meu ecrã, eu peço desculpa. Sim, estamos a ver bem. Ok. Eu posso executar o meu backup, vou dizer que quero fazer backup, que quero fazer uma retenção, portanto estou a fazer um backup a pedido e, portanto, corre este processo, confirmo e o backup é executado. Então só não vou fazer aqui o backup por questões de tempo, não é que demore muito tempo, mas sempre demorará uns 2 minutos e, portanto, não vamos executá-lo. E, portanto, este backup é-me colocado diretamente na cloud e fica-me arquivado. Mais uma vez, eu saliento, o backup, a principal preocupação que nós vamos ter no backup, no momento inicial, no momento zero, é com o volume de informação que é colocado na cloud. E não é tanto pelo volume em si, mas pelo tempo que esta primeira transferência poderá demorar. Nós podemos ter uma primeira transferência, se estivermos a fazer um backup de um ficheiro de uma base de dados SQL pesadas, ou de uma estrutura de um file server pesado, ou ou até de um Hyper-V server na totalidade para a cloud, o momento inicial em que o fazemos deverá ser devidamente programado, tendo em conta as restrições que nós temos do lado da nossa rede, da nossa internet, porque poderá ser algo demorado a ser executado pelas limitações que existem na transferência de dados. A partir daí, como serão feitos backups diferenciais, digamos, o tempo já será muito menor e já não deverá ser um fator, um constrangimento. Okay? Portanto, o que eu vejo do meu lado, da minha consola, digamos, do lado on-prem, é isto que me permite configurar os backups, que é igual, portanto, à solução que existe, à Data Protection que existe no próprio Windows. Se eu quiser fazer uma recuperação, também posso fazer por aqui, portanto, através do Recover Data, em que eu vou ver, portanto, qual é o tipo de recover que eu quero fazer, se quero fazer ficheiros individuais, volume, ou quero restaurar um determinado estado de sistema, que isto também é possível fazer, portanto, eu posso fazer backup ao estado de um determinado servidor e, portanto, restaurar esse estado para o passado. Vou selecionar o volume e, portanto, reparem que eu tenho aqui os backups que executei do dia 20 e do dia 21 às 7 da manhã e do dia 20 às 17 da tarde e que poderei fazer o restore dessa informação. Todos os outros backups e, portanto, os restore points que forem criados vão aparecer aqui passíveis de serem selecionados para fazer o restore. Por outro lado, o que é que eu tenho do lado Azure? Se eu for consultar aqui o meu Volt, eu, portanto, vou não a este, mas ao que tenho aqui criado e que estava configurado já, peço desculpa, ao que já estava aqui configurado e que foi alvo destes backups que eu executei. Portanto, eu vejo no meu Volt que tem um Activity Log, que me dá as atividades que, entretanto, foram executadas. Não tem aqui nada de relevante, mas posso consultar aqui no meu backup. Já vou falar um bocadinho deste Site Recovery. Eu peço desculpa, estava aqui a criar foi no botão abaixo. Distrei-me aqui momentaneamente. Tenho aqui assim
os vários tipos de backup que eu tenho aqui o meu agente que está a correr, tenho aqui um backup item que foi o ficheiro que eu fiz backup. Posso verificar que foi feito 2 backups, tenho o total de 2 recovery points. Okay. E relativamente a este volt, ainda um aspecto importante. Deixa-me só confirmar aqui. Um aspecto aqui importante será o espaço que eu estou a consumir da storage, que são 21,6 MB, e portanto que me permite aqui controlar a informação que está a ser consumida. Portanto, eu aqui tenho no fundo um resumo de todo este backup, deste volt, aliás, em que vejo só tenho um item e tenho aqui o espaço a ser consumido em LRS e em GRS. Isto é importante, obviamente, por questões de pricing e questões de monitorização. Okay? Este, do ponto de vista de setup e de manutenção e acompanhamento dos backups, é bastante straightforward. Não há aqui, é bastante simples, não há aqui uma complexidade adicional, o que existe é o que é necessário existir, digamos assim. Eu gostaria só de dar aqui uma nota relativamente ao Site Recovery, porque nós estivemos aqui a ver o que era backup de ficheiros individuais ou de uma máquina completa. Portanto, o Site Recovery é um bocadinho mais do que só fazer um backup a uma determinada máquina, mas permite-me fazer um backup, ou se quiserem, permite-me fazer todo um processo de segurança para poder repor uma infraestrutura em determinado momento. Portanto, o Azure Site Recovery não se centra em elementos individuais que eu queira fazer backups, quero fazer backup desta máquina, ou deste ficheiro, ou deste SQL, mas quero fazer backup de toda a minha infraestrutura, e que está mais direcionado para soluções de disaster recovery e portanto, para ter always on, sistemas always on, e, portanto, com baixo tempo de recovery e soluções mais abrangentes do que apenas o backup de ficheiros ou de máquinas virtuais. Se bem que, devo dizer que quando uma abordagem tão simples quanto fazer um backup de uma máquina virtual em Azure é algo que permite um tempo de reposição extremamente rápido. Um processo tão simples quanto ter um servidor em Azure e fazer o backup desse servidor, em caso de falha, por alguma razão, a maior parte das vezes, e dada a estabilidade do Azure, não tem a ver com a infraestrutura do Azure, mas tem a ver com as próprias configurações do servidor ou com a própria necessidade de repor dados, por exemplo, um ataque de ransomware, vamos imaginar, a capacidade de eu repor toda uma máquina virtual, lá está, cujo backup foi efetuado há relativamente pouco tempo, é muito rápida e, portanto, eu posso ter toda essa máquina novamente disponível numa questão de poucas horas, se tanto. Portanto, eu posso dizer que nós já fizemos testes e já fizemos simulações de ataque e simulações de desastre com máquinas nesta situação, em backups de máquinas virtuais, e em menos de uma hora estava a máquina completamente recuperada a ser executada e os utilizadores a poderem aceder. Portanto, é algo tão simples quanto o backup de uma máquina virtual, já dá aqui uma garantia de resposta bastante elevada. Eu ia só passar rapidamente para a parte da calculadora de preços, para vos poder dar aqui uma noção de como é que este preço é formulado. Não sei se há aqui alguma questão, entretanto, que queira ser colocada. Sim, posso já fazer aqui uma. O que acontece se eu cancelar um trabalho de restauro que está em curso? O que é cancelado? Não tenho aqui um trabalho de restauro que está em curso. Já percebi. A questão tem a ver com a integridade da informação que está do lado do alvo do restauro. Sim, confesso que não tenho essa indicação. O que é que poderá acontecer? Presumo eu que vai depender bastante do momento em que esse processo é cancelado e, em princípio, não deverá haver problema se esse processo for cancelado. Mas é sempre uma questão interessante e poderemos testá-la. Mas não tenho um procedimento escrito que diga que não se pode cancelar um processo de restauro. Do ponto de vista de como é que eu sei os preços a priori que serão aplicados neste tipo de solução. Não sei se conhecem, existe uma calculadora de preços do Azure, é pública, portanto que vos fornece os preços para consumo de determinados serviços, os preços que estão publicados, naturalmente, venda ao público. Eu tenho os vários serviços do Azure disponíveis aqui, eu posso chegar e, enfim, quero procurar, neste caso, backup.
vou selecionar o Azure Backup e é-me adicionado aqui em baixo, nesta zona de estimativa, o Azure Backup e tem todas as componentes que eu vou necessitar para saber uma estimativa de preços para o meu backup. Portanto, a primeira parte é sem dúvida dizer qual é a região, portanto eu vou dizer que estou na Europa do Norte. Vou dizer que vou fazer backups, portanto tem aqui 3 elementos principais, VMs do Azure, servidores clientes no local ou SQL nas máquinas virtuais do Azure. Vou querer fazer, para mantermos só um paralelismo com aquilo que foi executado, vamos fazer os servidores e clientes no local. Quero um servidor e posso dar aqui uma estimativa da minha, do volume de informação que será transacionado. Vamos imaginar que quero fazer um backup de 100 GB. À medida que eu vou escrevendo, o sistema vai-me calculando aqui o preço. Okay? Vou dizer qual é, ele está em dólares, podemos pôr isto em euros. Exatamente, era isso que eu tinha pedido, Luís. Vamos colocar em euros toda a estimativa para ficarmos com uma noção mais real. Temos 8,43 euros que estão aqui colocados para 100 GB. A redundância, vamos dizer que queremos LRS, lá está aquilo que vos falei há pouco, poderá ser GRS ou LRS. Temos aqui o RAGRS. O RA é a possibilidade de fazer leituras a estas storage. O que é que acontece? Nós temos no LRS, eu tenho, obviamente, os dados num único local. No GRS vou ter os dados em 2 locais geograficamente diferentes, mas na verdade eu só estou a aceder a um dos locais, não estou a aceder aos dois ao mesmo tempo. Portanto, no caso de haver falha num dos locais, o que o sistema me vai permitir é que aceda via leitura aos dados que estão noutro local. Eu não vou conseguir escrever nos dados do segundo local, por defeito, porque aquilo que o sistema me tem que garantir é que quando volta a estar operacional o primeiro local e elas estão disponíveis para voltar a escrever. Portanto, todas as aplicações que estão a consumir dados do primeiro local vão conseguir escrever, vão voltar a escrever nesse local. Portanto, o RAGRS vai-me permitir fazer também, não só em caso de falhas, mas numa situação corrente, fazer leituras deste segundo local. Okay? O RA vem do Read Access e, portanto, permite-me fazer. Neste momento, eu penso que ele estava em preview, não sei se já saiu de preview ou não. Já está disponível para o público em geral. Pronto, tenho aqui assim, no fundo, uma estimativa de qual será a utilização, se é intensiva dos dados, se é baixa ou moderada. Vamos, para a título de exemplo, se eu tenho um ficheiro que é atualizado mensalmente, obviamente será baixo. Estamos a falar numa base de dados, terá tipicamente uma média elevada. Portanto, eu tenho aqui a explicação de cada uma destes parâmetros que estou a selecionar. Depois tenho os pontos de recuperação, que me vão dizer basicamente quais são os recovery points, até onde é que posso ir no tempo para recuperar um determinado backup. Eles são divididos em diários, semanais, mensais ou anuais. Portanto, eu aqui consigo definir a minha política de backup de maneira a poder recuperar até determinado ponto no tempo a informação que pretendo. É importante para poder garantir a salvaguarda. Nos casos de ransomware é extremamente importante para me permitir conseguir buscar a informação até um determinado momento e, obviamente, antes do ataque ter sido realizado. E, portanto, aí vai-me garantir que eu consegui buscar a informação antes do ataque ser realizado. Obviamente que eu faço um backup de uma máquina que foi atacada com o ransomware lá dentro, vou voltar a ter o ransomware e, portanto, tenho que conseguir andar para trás o tempo necessário. E estes pontos de recuperação vão-me permitir isso. Depois tenho o cálculo do custo de armazenamento. Portanto, que me vai dizer que para 256 GB, após o primeiro ano, eu vou ter um custo de 4,84€ por mês e, portanto, o que me dá um custo mensal de 13 euros. Portanto, resumidamente, eu para colocar aqui 100 GB, vamos ter um custo mensal de 13 euros. O que é que irá acontecer aqui se eu colocar 200 GB? Já agora, reparem que o custo de backup, o custo da solução, manteve-se nos 8,43 euros, apenas aumentou para 9,67, ou desculpa, para 18,10, que teve a ver com o aumento da storage, não com o aumento de serviço, certo? O serviço de backup, se eu colocar aqui 300 GB, já vou ter aqui, portanto, já verifico aqui que tem um custo mensal de 22, agora vamos colocar aqui 700 GB. Já verifico que o serviço de backup também aumentou. Isto porque o serviço em si de backup tem escalões de informação e o preço é válido até determinados escalões. Tenho aqui, só para vos dar esta ideia,
Portanto, tenho aqui uma instância menor ou igual a 50 GB, tem 4.2175 mais a storage consumida, que esteja entre 50 e 500 GB, tem 8.43 mais a storage consumida, e depois acima de 500 GB tem 8.43 para cada 500 GB de incremento, e portanto a storage consumida. Muitas vezes o que será necessário fazer quando se está a planear o backup é terem atenção nestes patamares, porque o preço do serviço pode-se manter e apenas aumentar o preço da storage. Pronto, e depois tem aqui os custos também, obviamente, da storage em cada um dos modelos por mês. Portanto, tipicamente o valor é mensal. Esta estimativa, dar-vos, obviamente, é uma estimativa que vos permite ter uma ideia dos custos e fazer o cálculo do custo total da solução, mas face à segurança que a solução representa e face àquilo que é as capacidades e a flexibilidade que tem, eu penso que é um custo que se justifica perfeitamente e, enfim, é um seguro, digamos assim. Muito bem, não sei se há alguma questão a dizer. Mantivemos-nos mais ou menos dentro do tempo previsto, julgo eu, aqui com 13 minutos de rapagem. Sim, e então? Pronto, nós já fomos fazendo algumas questões ao longo da sessão, entretanto ainda tem aqui mais duas para responder. Caso tenha informação alojada no OneDrive, esta solução faz sentido? Ou seja, em que medida o Azure Backup substitui os tradicionais programas de backup? O Azure Backup substitui os programas de backup de uma forma normal. Portanto, eu deixo de necessitar de software de backup tradicional e utilizo o Azure Backup e com a garantia de que eu tenho a informação alojada na cloud e com os SLAs que o Paulo mostrou há pouco e que dificilmente eu consigo ter o mesmo SLA in-house. Quer dizer, eu se comprar uma storage, por exemplo, logo para começar tenho que garantir que tenho o sistema geográfico que não está colado ao servidor, portanto que o backup está a ser feito para um sítio fora do servidor, o networking tem que ser garantido por mim e portanto toda esta gestão, digamos, do equipamento tem que ser garantido por mim. O Azure Backup substitui tudo isso. Além do mais, do ponto de vista de software, eu penso que enfim, é suficientemente flexível para substituir grande parte dos sistemas de backup que existem à data de hoje. Eu consigo configurar vários restore points que pretendo, consigo configurar que tipo de informação eu quero salvaguardar, se toda uma máquina virtual, se base de dados de SQL, se uma estrutura de ficheiros e, portanto, o interface, obviamente, com o Windows de 10, com o Windows Server, é feito, é completo e, portanto, aí eu julgo que se consegue ter uma solução bastante abrangente. Luís, deixa-me só acrescentar uma coisa. Nós, e dar aqui uma nota, nós temos vários clientes que têm o software de backup dentro de portas, mas o backup é feito para um disco ou para uma storage que está nas próprias instalações. E esta solução do Azure pode ser uma segunda solução de backup para retirar os dados das instalações e colocá-las noutro local. Ou seja, pode substituir perfeitamente, mas pode ser complementar. Exatamente, é um ponto importante, sem dúvida, Paulo. Porque muitas vezes nós temos software de backup que, enfim, já tem um conjunto de parametrizações e tem um detalhe, está completamente integrado com a nossa infraestrutura e poderá não fazer sentido substituí-lo na totalidade, mas sim, como o Paulo está a dizer, fazer aquele segundo nível de segurança que é retirar a informação da minha infraestrutura física, do meu local. E aí sim, sem dúvida, é uma outra abordagem e funciona perfeitamente a um segundo nível de segurança, sem dúvida nenhuma que sim. Ok. Depois temos aqui uma última pergunta. Quem programa, ou seja, quem é que faz a configuração do Azure Backup? Se é, neste caso, a Hydra ou os utilizadores da organização? Nós podemos ajudar a fazer e até podemos fazê-lo, mas tipicamente, mas também poderá ser os utilizadores da organização a fazê-lo. Quer dizer, não há aqui, vai depender um bocadinho quem é que vai gerir a vossa subscrição e o vosso backup. Normalmente, nós fazemos uma configuração inicial com o cliente e depois a monitorização, o acompanhamento, a gestão corrente, digamos assim, desse backup é feita pelo cliente. E nós intervimos sempre que há alguma necessidade e alguma dificuldade. Portanto, intervimos apenas na configuração inicial. Isso é o padrão. Ora, obviamente, podemos ajustar o serviço à necessidade de cada cliente, digamos assim. Em termos de questões, está tudo respondido. Não sei se querem dizer mais alguma coisa.
Há aqui uma questão relativamente ao OneDrive que eu penso que não abordei. Só para dar aqui uma nota. Sim, o OneDrive faz versões dos vários documentos e portanto, tem essa vertente. O OneDrive tem a sua própria estrutura, digamos, de backup da Microsoft, que me permite fazer recuperação em um determinado momento, toda a infraestrutura do OneDrive. Portanto, o OneDrive não me permite selecionar. Pronto, posso selecionar um ficheiro que está enfim, que eventualmente queira recuperar para uma versão anterior, mas o processo de backup do OneDrive é de toda a infraestrutura do OneDrive. Portanto, isto é importante também referir. Não é bem, digamos, mais uma vez são situações complementares e que não substituem uma coisa à outra. Ok? Ok. Pronto, depois também, se houver mais questões, também estamos disponíveis para responder. Paulo, Luís, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Eu quero agradecer a disponibilidade de toda a gente e o tempo de toda a gente. Para nós foi muito importante e iremos dar seguimento a estas sessões da Azure porque achamos que ainda existe muito para falar. Sem dúvida, Paulo. Muito obrigado a todos e continuação de uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado.